Olá galera, e vamos começar aqui mais um conteúdozinho aqui de física, certo? Na realidade não começar, né? Nós vamos continuar um conteúdo de movimento vertical, né? No caso agora, inicialmente a gente tinha estudado somente o movimento de queda livre, ou seja, quando o corpo ele é abandonado de uma determinada altura. Já nessa situação aqui nós vamos pegar um corpo e vamos jogar ele para cima, né? Ou seja, já é um movimento vertical, só que é de baixo para cima, ok? Aí vamos entender. Só no lançamento vertical para cima, sem resistência do ar, né? No caso aqui é no vácuo, se trata também de um movimento retilíneo uniforme. Ele é retardado até a altura máxima, certo? E ele é acelerado daí por diante. Como assim? Olha, se eu tenho aqui um objeto, tá bom? Ele uma determinada, se eu estou segurando um objeto, uma bola, né? Um exemplo, uma bola. E inicialmente eu vou jogar ela para cima, né? Quando eu jogo ela para cima, o que é que vai acontecer? Ela vai ganhar altura, né? E no momento que ela está ganhando essa altura, né, ela vai diminuindo a sua velocidade. Logo, esse movimento para cima, ele é chamado movimento uniformemente variado, certo? Só que ele é retardado. Por que ele é retardado? Porque a velocidade está diminuindo. É como se a aceleração fosse negativa. No caso aqui, gente, ó, vai ter uma aceleração, e essa aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Se o movimento é para cima, a aceleração vai ser g. G, que é quanto? Na Terra, se fosse na Terra, 10, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Só que como esse movimento está para cima, ou seja, a bola, né, no caso, ela sai com uma certa velocidade, aí quando chega lá em cima, ela para, ou seja, na altura máxima, gente, o que acontece na altura máxima? A velocidade ela é igual a zero, tá certo? É por isso que este movimento ele é retardado, porque um objeto ele sai com uma determinada altura, uma velocidade inicial, certo? Não nula. Aí quando chega lá no seu ponto máximo, para. Aí quando ele para, ele começa a cair de novo. Aí quando ele começa a cair de novo, ele começa a ter um movimento acelerado, certo? Movimento acelerado. Então, gente, ó, nós temos dois movimentos. No caso, se resume a um, né? Dois movimentos. Um movimento acelerar, aliás, retardado, né, que no qual a bola sobe com velocidade diminuindo, e nós temos um movimento acelerado que a bola desce com movimento, no caso com a velocidade aumentando, tá ok? Então, esse movimento de lançamento vertical, nós temos essa propriedade, onde quando um objeto, né, uma bola, sei lá, qualquer coisa, você joga para cima, quando ele chega na altura máxima, né, que chamando aqui, ó, H máximo, quando ele chega na altura máxima, certo? A velocidade se reduz a zero. Aí quando ele chega na altura máxima, ele começa a cair, no caso vai ser um movimento mais acelerado. E é interessante isso daqui, gente, ó, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida, tá bom? Então, o tempo que um objeto leva para chegar na altura máxima vai ser o mesmo tempo que ele leva para chegar na altura mínima, tá ok? No caso, a altura que ele saiu. Então, gente, ó, significa o quê? Por exemplo, né, um exemplo prático da nossa vida, né? Geralmente, quando tem aquelas brigas, né, de rua, né, um PM chega lá para apartar a briga, ele dá um tiro para cima, né? Uma polícia dá um tiro para cima, né? Aí a bala ela sai, né, verticalmente para cima. Aí, infeliz é daquele indivíduo que estiver bem, coincidentemente, bem embaixo dessa bala quando ela cair. Por quê? Porque a velocidade com que a bala ela sai, certo, do revólver, é a mesma velocidade com que ela chega. Tá bom? Então, significa o quê? Né? Significa o quê? Que essa pessoa, né, involuntariamente, pensando que está atirando para cima não vai acontecer nada, pode eventualmente acontecer, né? Um tiro perdido. Por quê? Porque a velocidade com que a bala sai de um determinado objeto, né, no caso um revólver, por exemplo, estou dando para vocês aqui, ela é a mesma velocidade com que ela chega, tá bom? Então tome bastante cuidado com relação a isso. Então, gente, ó, dois conceitos primordiais. A velocidade na altura máxima é zero, certo? E o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Okay? Aí com isso, gente, ó, nós temos as mesmas equações, ó, que nós utilizamos. Não vou nem utilizar aqui, gente, ó, o H0 não. O H0 é como se tivesse uma altura inicial. Não vou usar não, isso aqui você vai considerar zero.
Isso aqui também eu considerar zero. Olha, eu falei para vocês que quando eu tenho um objeto subindo, certo? Um objeto subindo, ele tem um movimento retardado, né? Retardado. Logo, se o movimento ele é retardado, gente, significa o quê? Significa que a aceleração, gente, ó, da gravidade ela é zero, aliás, ela é negativa. Então aqui, ó, o G vai ser negativo. O G vai ser negativo. Logo, o que é que vai mudar a nossa equaçãozinha aqui, gente? Ó, no lugar do mais, olha aqui, que tinha aqui, vai ficar menos. Ó o detalhe, ó. Este menos aqui, ó. Por quê? Porque o movimento ele é retardado, tá bom? Aí quando ele chega na altura máxima, ele começa a cair. Aí quando ele começa a cair, o movimento já vai ser o quê? Acelerado. Quando o movimento ele é acelerado, a gravidade, gente, agora aqui, ó, ela é positiva. Se ela é positiva, não vai mudar em nada nas minhas três equações e no movimento uniformemente variado. Né, ó, vai continuar sendo sinalzinho de mais. Então tome bastante cuidado. Se na questão estiver falando do movimento uniforme, do movimento vertical, você vai ver. Se o objeto ele estiver subindo, certo? Se ele estiver subindo, então, gente, ó, as equações que você for utilizar sempre vai ter o quê? Agora, ó, sinalzinho de menos, ó. Por quê? Porque se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado, só que ele é retardado. Por que ele é retardado? Porque a velocidade ela está diminuindo, tá bom? Então vamos lá. Resolver aqui alguns exemplos para fixação na mente de vocês. Exemplo 5, por que com o exemplo 5? Porque esse assunto aqui é a continuação do que nós estávamos vendo, tá bom? Ó, duas pedras A e B de massa, respectivamente, 1 kg e 2 kg, foram lançadas verticalmente para cima. Ambas com velocidade de 15, certo? 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda: qual das duas pedras atingirá a maior altura em relação ao solo? Gente, ó, detalhe muito importante. No movimento vertical, você se preocupa, gente, com a massa do objeto? Não. Por quê? Porque única e exclusivamente o que é que vai modificar, o que é que vai interferir no movimento, gente, vertical, é somente a gravidade, gente. Ó. O que vai interferir é a gravidade, tá bom? A gravidade. No caso, se eu estou falando somente do planeta Terra, tá bom? Então aqui, gente, ó, essas duas pedras aqui, uma de 1 kg e 2 kg, se elas estão no mesmo planeta, certo? Se elas estão no mesmo planeta, elas estão sobre a mesma gravidade. Então, gente, ó, quer saber aqui qual das duas pedras atingirá a maior altura em relação ao solo? Gente, ó, nenhuma das duas vai ter maior altura do que a outra, certo? Por quê? Porque a massa das duas, apesar de ser diferente, não vai interferir em nada do meu movimento. O que é que vai interferir no meu movimento? É justamente a gravidade. E como a gravidade é a mesma, né, o G, né, o Gzinho aqui, ó, é o mesmo para ambas, então, gente, ó, a altura atingida será a mesma, tá ok? Então, qual das duas atingiu a maior altura em relação ao solo? No caso, nenhuma das duas, né? A altura, né, das duas, ó, a altura será a mesma, ok? A mesma. Porque apesar, gente, das massas ser diferente, a gravidade não é diferente. E o único exclusivamente que vai modificar o meu movimento, certo? Nessa situação aqui é a gravidade. E um detalhe importante também, gente, ó, ambas estão saindo com a mesma velocidade inicial, certo? Se elas não estivessem saindo com a mesma velocidade inicial, aí também teria uma diferençazinha. Mas como estão saindo com a mesma velocidade, então significa o quê? Que os dois vão atingir a altura máxima igual, tá bom? Agora aqui, gente, ó, quer saber qual a altura máxima em relação ao solo atingida pelas pedras? Lembrando, gente, ó, quando eu tenho aqui, né, um objetozinho, né, aqui, vamos supor aqui, uma pedrazinha. Aí essa pedra, gente, ela vai sair daqui do solo com uma certa velocidade inicial. No nosso caso aqui, gente, é 15 metros por segundo, tá bom? Ela saiu do solo aqui, como se fosse o solo.
Aí, gente, ela vai atingir uma altura, ok? Uma altura, que essa altura eu vou chamar de quê? Altura máxima. E eu quero descobrir essa altura máxima, ponto de interrogação. Só, gente, ó, que essa altura máxima significa o quê? Quando um objeto ele chega na altura máxima, a velocidade final dele vai ser igual a quanto? A zero. Foi o que é uma definiçãozinha que nós aprendemos ali nos slides passados, tá bom? Então, gente, ó, se eu quero saber qual a altura máxima em relação ao solo atingido pela pedra, qual das equações que eu vou utilizar aqui, gente? Ó, nós temos três para utilizar. Temos a primeira, certo? A segunda e a terceira, o movimento uniformemente variado, tá bom? Aqui, gente, ó, nós temos usando o tempo, mas na questão lá, fala de tempo? Não. Aqui, a gente está usando o tempo também. Fala de tempo na questão? Não. Nós estamos só falando sobre o quê? Só velocidade, gravidade e altura. Então, qual eu vou utilizar? A equação de Torricelli, gente, ó, no movimento vertical. Como é que eu faço ela? Gente, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a gravidade vezes a altura, que no caso a altura aqui vai ser a altura máxima que eu quero descobrir. Gente, ó, a velocidade final quanto é? Ó? Tá dizendo aqui é zero. Bom, zero. Então vai ficar zero ao quadrado é igual a velocidade inicial, 15, vai ficar 15 ao quadrado. Agora um detalhe importante, gente, ó, a pedra ela está subindo. Se ela está subindo, o movimento ele é retardado. Se o movimento é retardado, significa que, ó, que aqui vai ser menos, tá bom? Menos. Por que que é menos? Porque a gravidade vai ser negativa. Ele está desacelerando, é retardado. Menos duas vezes o g, que é 10, vezes a altura máxima que eu quero descobrir. Vezes o h que eu quero descobrir. Então, gente, vai ficar 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes o 10 é igual a 20H. Isolar a incógnita, gente. Quem é a incógnita aqui? O 20H, né? No caso. Aí, ó, o 20 está negativo, ó, vai para o outro lado positivo. Fica 20H é igual a 225. O H está multiplicando 20, o 20 está multiplicando o H, passa dividindo. Vai ficar 225 dividido por 20. Então, gente, o H, que é a altura máxima, certo? O H, que é a altura máxima, vai ser igual a 11,25 metros. Então, a altura máxima atingida por essas duas pedras, já que elas têm a mesma velocidade inicial, certo? Vai ser igual a quanto? 11,25 metros. Tá ok? Se liga aí num exemplo C. Bom, esse aqui é um C, tá bom, gente? Aqui é D não. Pronto, C. Em quais instantes a pedra atinge a altura de 10 metros em relação ao solo? Como assim, em quais instantes? Como assim? Olha, pessoal, é o seguinte. Você tem aqui a pedra, tá bom? Ela está no solo aqui. Vamos supor que ela está no solo. Aí o movimento dela vai ser como? Ó, ela vai subir, né? Sobe. Chegou na altura máxima, ela vai começar a descer. Desce. Até chegar ao solo novamente. Não é isso? Pronto. Agora, gente, o que acontece? Eu quero saber aqui em quais instantes ela vai estar à altura de 10 metros. Por que em quais instantes? Porque, gente, imagina aqui que aqui é a altura de 10 metros. Bem aqui, ó, tá bom? Bem aqui, ó, é a altura de 10 metros. Altura de 10 metros. Essa altura aqui é equivalente a 10 metros. Essa altura. Significa o quê, gente? Porque ela vai ter um movimento subindo. Então, ela vai passar pelos 10 metros subindo um determinado instante. No caso, vou dizer aqui o instante 1. E vai ter um outro instante em que ela vai passar pelos 10 metros, agora descendo. Aqui, lembrando, ó, aqui é o H máximo. Vou colocar a altura máxima. Então, vai ser o quê? O tempo 2. Então, ela tem dois tempos, gente, quando ela passa pelos 10 metros de altura. O tempo dela subindo e o tempo dela descendo. Aí, como é que eu calculo isso, professor? Olha, se na questão já está falando de tempo, vou usar aquela formulazinha lá
Equação geral do espaço, mas só que no caso, gente, aqui é da altura, né? Então, ó, qual é a formulazinha? Essa daqui, ó. H, né, que é a altura, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura, a gente está aqui na questão, eu quero saber o tempo da altura de 10 metros. Então, 10 igual. A velocidade inicial, a gente está a bichinha não mudou não, ó. Ainda é 15 metros por segundo. A velocidade inicial é 15 vezes o tempo. Agora, gente, olha, está subindo. Se ela está subindo, o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, aqui, ó, sinalzinho de mais, vai ficar o quê? Menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, que eu quero descobrir, dividido por 2. Só ajeitando, gente, ó, o 10 é igual a 15 vezes o t, 15t, menos 10 dividido por 2 é 5t ao quadrado. Gente, ó, o que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, nós temos que fazer o quê? Igualar tudo a zero. Então, ó, tudo que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro. O menos 5t ao quadrado está negativo, fica positivo. 5t ao quadrado. E o 15t está positivo, vem negativo. 15t. E o 10 já está no primeiro membro, só vai repetir. Mais 10. Isso aqui igualar a quem? A zero. Nós temos agora, gente, ó, uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau para determinar o valor de t, que no caso é a nossa incógnita. Aí, gente, você vai lembrar, para resolver a equação do segundo grau, nós temos que utilizar a forma de Bhaskara. E para nós utilizarmos a forma de Bhaskara, nós temos que determinar os valores coeficientes. O valorzinho de A, o valorzinho de B e o valorzinho de C. O A é quem acompanha a incógnita ao quadrado. Quem é? É o 5. O B aqui é quem acompanha a incógnita sem estar ao quadrado. Quem é? Menos 15. O C é que o termo independente não acompanha incógnita nenhuma. Quem é? É o 10. Se eu sei o valor de A, B e C, agora eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara. Se você preferir, eu posso fazer separadamente, que é o delta logo. Ó. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, gente, ó, o delta é igual. O B, quanto é? 15. Vai ficar 15 ao quadrado, dentro de parênteses porque é negativo, menos 4 vezes o A, que é quanto? É 5, positivo, vezes o C, que é quanto? Que é 10, positivo. Então, delta vai ser igual 15 ao quadrado, 225, menos 4 vezes o 5, 20, 20 vezes o 10, 200. 25 menos 200, 225 menos 200 é igual a 25. Este aqui é o delta. O delta é 25. Se eu sei o delta, agora eu vou fazer, gente, ó, o x. No caso, o x aqui, quem é? O x é como se fosse o t, né, que é a incógnita. Então, o t, gente, ó, o t é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o 2a. Sobre 2 vezes o a. Então, gente, ó, isso daqui é igual, ó, igual. Menos b, ó, o b está negativo aqui, com menos da forma, fica menos com menos, fica mais. Mais 15, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o a, que é quanto? Que é 5. Isso daqui é igual a quanto, gente? Ó, 15 mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, sobre aqui, 2 vezes o 5, 10. Então, gente, ó, daqui tem este mais e este menos. Este mais e esse menos vai servir para o T1. Quem é o T1, gente? Vai ser o quê? Vou usar o sinal de menos agora. Ó. 15 menos 5 dividido por 10. 15 menos 5 é 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, gente, ó, o tempo 1 quanto é? Ó? Matou, já é 1 segundo. Agora, gente, o tempo 2. O tempo 2 vou utilizar o sinal de mais. É 15 mais 5 dividido por 10. 15 mais 5 é 20. 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 segundos.
Então, gente, ó, significa o quê? Que o tempo 1 aqui, quando ela foi subindo, levou o quê? 1 segundo. Aí subiu, aí desceu de novo, já é com a segunda aqui, ó, já é com 2 segundos. Tá bom? Então deu para compreender aí? Valeu. Questãozinha dificinho um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa, revise, volte no vídeo para se tivesse perdido algum detalhe. Próximo exemplo, exemplo 6. A partir do chão, Álvaro lançou uma maçã verticalmente para cima com velocidade de 10 metros por segundo. Helena, em uma janela a 3 metros de altura, apanhou a maçã, ela já estava descendo. Então, ela subiu a maçã, ó, subiu. Aí, quando ela estava descendo a 3 metros de altura, no caso do chão, a Helena apanhou. Tá bom? Eu quero saber, gente, ó, quanto tempo demorou do lançamento até que a maçã atingisse o ponto mais alto. Gente, vocês sabem qual é o ponto mais alto? Qual é a altura? O valor da altura mais alta? Não. Você só sabe o que? A velocidade inicial. Né? Velocidade inicial, V, é igual a 10 metros por segundo. Tá bom? Você sabe o tempo que levou? Não, eu quero descobrir. Né? Agora, gente, na altura máxima, ou seja, na altura máxima, ou seja, na velocidade final, quanto é a velocidade? Isso é zero. Certo? Então, gente, qual a fórmula que eu vou utilizar? Isso aqui bem simples, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Só, gente, ó, que a velocidade final você sabe que é zero, que a altura máxima é zero. Quer saber aqui, ó, o ponto mais alto, né? Mais alto. Então, a velocidade final é zero, a velocidade inicial você sabe que é 10. Só que está subindo, movimento retardado. Então, aqui vai ser menos. Menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo t, que eu quero descobrir. Isola a incógnita aqui, gente, quem é menos 10t, tá negativo vai para o lado positivo, vai ficar 10t igual a 10. Então, gente, ó, t é igual a 10 dividido por 10. Então, o tempo que levou para atingir a altura máxima vai ser 1 segundo. 10 dividido por 10 é 1 segundo. Tá bom? Agora, gente, ó, quer saber o que, ó? Quanto tempo demorou para que do lançamento até que a maçã fosse apanhada por Helena? Ou seja, o tempo que ela subiu a maçã foi 1 segundo. Só que depois que ela subiu, ela desceu até a Helena. Este 1 segundo você já sabe quanto é que ele vale. Falta descobrir quanto foi o tempo que ele levou para a maçã descer lá da altura máxima até as mãos de Helena. Aí como é que tu vai fazer isso? Olha, um detalhe muito importante. Primeiro de tudo, tu vai descobrir qual é a altura máxima, certo? Qual é a altura máxima? A altura máxima, gente, ó, eu poderia fazer pelaquela fórmula de Torricelli, mas só que aqui eu tenho o tempo já, ó. O tempo que levou para a bichinha subir. Então é só aplicar na formulazinha, ó, da função horária do espaço, ó, que é a altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só, gente, ó, aqui, ó, e a altura máxima é igual. A velocidade inicial, quanto é? É 10, né? 10 vezes o tempo que levou para subir é 1. Só que aqui não é mais não, né? Não é mais, por quê? Não é mais, porque está subindo, então é menos. Menos o 10 vezes o tempo, que tu sabe que é 1, que levou para subir, até chegar à altura máxima, dividido por 2. Então, a altura máxima vai ser 10 vezes 1 é 10, menos 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 ao quadrado é 5, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Então, olha, vai ficar a altura máxima que ela chegou, gente, foi igual a quanto? A altura máxima, vou colocar aqui. A altura máxima é igual a 10 menos 5 é 5 metros. Guarda isso daqui, gente, ó. A altura máxima é 5 metros. E a Helena, presta atenção, gente, ó. A Helena, ela apanhou a bola, né? No caso, a maçã, desculpa, a bola não, a maçã, a 3 metros de altura. Se, gente, ó, presta atenção. Se a altura máxima aqui, tu tem aqui, ó, mais ou menos aqui como fosse o solo. Se a altura máxima aqui era equivalente a 5 metros e ela apanhou, né? Ela apanhou a maçã a 3 metros de altura, então, gente, significa o quê?
que a bola, até chegar à mão dela, no caso a maçã, até chegar à mão dela, ela andou quantos metros? 2 metros. Então, para descobrir o tempo que levou para cair, né, da altura máxima até a mão da Helena, no caso, está a 3 metros de altura do chão, é só tu fazer o seguinte, ó. A mesma formulazinha, ó. Só que a altura agora aqui, gente, ó, no caso, que levou o tempo que levou para ela percorrer esses 2 metros. Então, a altura que a bola caiu foi 2 metros. Ela caiu, gente. Ela está caindo aqui, viu? Ó, no caso, ela chegou lá na altura máxima, aí ela começou a cair. A cair. No caso, um movimento acelerado. Então, lá vai. Detalhe. A altura é 2, não é? 2 igual a velocidade inicial. Gente, a velocidade inicial lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Ela chegou no ponto mais alto. Quando ela chegou no ponto mais alto, a velocidade ficou o quê? Se reduziu a zero. Então, no caso, no ponto mais alto, ela vai ficar zero. Então, isso aqui, gente, ó, vai zerar, ó. Já. Então, não precisa trabalhar com isso aqui. Vezes a gravidade, que é quanto? Que é 10, vezes a altura, aliás, o tempo ao quadrado. É isso? Dividido por 2. X2 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Não é isso? Então, vai ficar 4 igual a 10t ao quadrado. E o tempo ao quadrado vai ser igual a 4 dividido por 10. Né? Porque o 10 estava multiplicando o t ao quadrado, passou dividindo. Então, tempo ao quadrado é igual a 4 dividido por 10 é 0,4. Então, ó, tal como potência e lá como raiz. Aí vai ficar raiz quadrada de 0,4. Logo, gente, ó, o tempo aqui é igual a aproximadamente, olha, pressão, aproximadamente 0,6 segundos. Mas este zero, pressão, olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Ela estava a uma altura, chegou à altura máxima. A velocidade na altura máxima é zero. A velocidade na altura máxima é zero. Aí ela começou a cair. Aí ela caiu até a altura de 2 metros, né? Porque a altura máxima era 5. E a Helena apanhou a maçã a 3 metros de altura. Então ela caiu quanto? 2 metros. Certo? Se ela caiu 2 metros, então já o tempo que ela gastou para cair 2 metros foi 0,6 segundos. Está aqui, ó, na questão. Só que eu quero saber o tempo, ó. Quero saber o tempo total. O tempo demorou até o lançamento. No lançamento até que a maçã fosse apanhada por Helena. Olha, para ela subir, ela levou 1 segundo. Certo? Então, o tempo total, o tempo total vai ser igual o tempo de subida, certo? O S, mais o tempo de descida, que ela desceu. Então, o tempo total, gente, ó, o tempo total vai ser igual a quanto? O tempo de subida foi 1 segundo, mais o tempo de descida, que até chegar às mãos de Helena, foi quanto? 0,6. 0,6 segundos. Então, tempo total é igual a 1,6 segundos, tá bom? Esse aqui foi o tempo total, tá bom? Valeu, galera. Último exemplozinho para fixação. Com qual valor de velocidade deve lançar uma pedra verticalmente para cima para ela atingir a velocidade máxima? A altura máxima, desculpa, velocidade máxima não. A altura máxima de 12 metros, certo? Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu vou fazer essa questão, gente? Olha, presta atenção. Tá falando de tempo? Não. Então, a única que eu posso utilizar qual é a fórmula? É Torricelli, o movimento de vertical. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais a gravidade, aliás, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Detalhe muito importante. Ela vai atingir, gente, ó, a velocidade, aliás, a altura máxima. Se ela vai atingir a altura máxima, a velocidade inicial, a velocidade final vai ser o quê? Zero, certo? A velocidade final vai ser zero ao quadrado igual a velocidade inicial. Quanto é? Eu quero descobrir na questão pedindo isso. Com que velocidade eu devo lançar uma bola para que ela chegue à altura de 12 metros. Então, no caso é menos, né, gente? Aqui, ó, vou apagar aqui, ó, para ficar melhor para vocês. Vou apagar aqui. Não é mais, gente, é menos. Por quê? Porque está subindo. Vou apagar até isso aqui também, que está muito feio.
Olha, presta atenção. Detalhe muito importante. O que acontece? A velocidade inicial, qual deve ser? Não sei. Ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é quanto? Ó, 12. Está aqui na questão, quer saber? Eu tirei a altura de 12 metros. Então, gente, ó, vai ficar como? Aqui. 0 ao quadrado é 0. V 0 ao quadrado eu não sei, não dá para resolver. Menos. Olha, 2 vezes 10? 2 vezes 10? 20. 20 vezes o 12... 20 vezes o 12 dá igual a quanto, gente? Aqui, ó, 240. Aí, olha, isolo V 0, né? Isolo V 0. Então, vai ficar, tá positivo aqui, vem negativo, menos V 0 ao quadrado é igual a menos 240. Aí, tu multiplica por menos 1, ambos os lados, para ficar positivo. Então, V 0 ao quadrado é igual a 240. Então, V0 é igual a raiz quadrada de 240. De 240. Bom? De 240. Como é que eu faço isso aqui, gente? Ó, vou deixar desse jeito aqui. Tem exata a raiz quadrada? Tem exata? Só. Não tem, né? Então, vai fazer o quê? Ó? Velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 240. Aí, se você quiser, você vai lá na sua calculadorazinha, né? Você tem um celularzinho, ó. Lá na sua calculadora. E olha aqui. Quanto é que vale a raiz quadrada de 240? Se não tem exato, ele vai lhe dar um valor aproximado. Esse valor, gente, ele é aproximadamente igual a 15,5, no caso, metros por segundo. Tá bom? Valeu, espero que tenha ficado compreendido. Até os próximos vídeos, tá bom?